categoria gay? O João Severo Trevisan. Mas ele não é um grupo que enfraquece ele. Não, o Trevisan também. O Trevisan é militante, mas ele não é um dramaturgo. Ele só tem uma peça. Não, mas tirando o Hoje é Dia de Amor, o que ele montou? Ele montou outras coisas, eu não lembro qual. Mas ele é bem, claro, ele não está inserido na cena desse jeito. Mas ele é militante. Agora, teatro de militância, não. Mas será que não seria um tanto quanto difícil para uma pessoa dizer que é dramaturgo e ser militante? Porque eu, na minha condição de gay e ator, chegar em algum lugar, tem que haver uma mudança de gênero visual para que eu possa ser aceito. Não seria a mesma forma para um dramaturgo, mesmo em 2014? Então, eu acho que tem algumas coisas mudando, se a gente for pensar que existe um PROAC LGBT, da Secretaria da Cultura. Nem vai entrar na social, que é 10 horas, porque se fosse às 8 a gente discutia essa questão. Não queria te trazer. Mas assim, a partir do momento que você tem uma linha de fomento, que é para fomentar aí essa parcela da sociedade, que se auto-intitula. Mas que milita, mas que assim, você tem na verdade os dramaturgos que não se incomodam. Porque o que acontece é o seguinte, pega, por exemplo, o Ed Mascarenhas e o Zen Salles, né? Eles não se incomodam, né? Se falam que o teatro deles é um teatro gay. É que talvez essa questão do LGBT ficou diluída. O Zen Salles acho que Fed. mudou, mas o Ed se coloca que o teatro dele é gay. Eu acho que ele coloca como, mas também não foge disso. Ó, ator do Ed. Isso. Eu fiz o texto da orelha do livro dele. Mas toda a dramaturgia dele é, né? Não, mas quando a Lu perguntou se você sabia de alguém... Militante, não tem. Não, militante que digo, tipo, oficialmente panfletário, a causa é essa. Não tem. Caraca. O Newton que podia ser, deu pra trás. Sim. Não tem. O Newton, quando eu montei em 2003 a Cicatriz da Flor com ele, havia uma intenção, mas nunca passou de uma intenção. Mas hoje em dia... Isso não é uma crítica, eu já falei isso pra ele várias vezes, eu acho que é uma questão assim de... Aí é que tá, eu acho que assim, quando o mainstream abraça a questão LGBT, quando ele vier Quando o Felipe fez a produção do Santidade, né? Sim, o Oficina tinha... porque foi feito o assalto, né? Aí logo em seguida, em 2004 ainda, já se pensou em fazer o Santidade, né? E aí já estava quem estava no eu, o Haroldo, o Drummond, a Paula Tripas. A gente pensava, bom, é o Zé Celso, é a Oficina, né? Era uma época que a economia estava ok, então não vamos ter problema de conseguir um patrocínio. Aí entra na Rouanet e tal, vai atrás do patrocinador. Não teve. Ela só foi montada 3 anos depois porque ela ganhou o prêmio Miriam Muniz. Pra montar. Então assim... Qual é o plano de
fundo para esse renascimento, ressurgimento do teatro com temática LGBT no começo dos anos 2000? Eu acho que são os dois fatores. Assim, a primeira é a questão de da AIDS ter escancarado a questão da homossexualidade, né? E segundo, que isso surge do teatro de grupo, que já era mais aberto a esse tipo de inovação, de mudança. Tipo, uma hipótese, né? Tipo, o Foucault diz que né, o século XX e XXI não comportariam lutas globais e revoluções conjuntas justamente pela complexidade que a sociedade se tornou. Então, se você falasse da luta de mulheres, teria que localizar que mulher era essa, que lugar que ela estava, enfim. Você acha que a gente também não consegue um teatro gay com esse nome, porque as lutas também se tornaram polares num nível que a gente já está no LGBT? Não, é que na verdade, eu acho assim, a gente tem que pensar que você tem 3 momentos. Assim, quando se começa a falar de homossexualidade lá no século XIX, né, você pensava a homossexualidade como essência, né? Assim, o homossexual existe, ele é assim, já nasceu predestinado para isso, né? Num segundo momento, lá pelos anos 50, 60, né, já não se pensa mais dessa maneira que a gente chama de essencialista, né? Mas você pensa de uma maneira estruturalista, ou seja, são identidades, mas as pessoas se identificam, né? No momento atual, a gente não tem mais sequer a identidade. Está diluído. Assim, a identidade, o Foucault mesmo diz, identidade é fetiche. Né? Então, assim, você pode se chamar de gay se isso te dá prazer, se você goza com isso, né? Mas, né, é somente uma ilusão, é somente imaginária essa identificação, né? E aí, o que vai ser o queer que vai surgir, né? Assim, o queer é o que abrange essa sexualidade, né? Desconstruindo essas identidades fixas, né? A militância está no momento anterior. Por que a militância fica com tanta letrinha? Porque a militância ainda está pegando a coisa da identidade. Por quê? Porque ela ganha dinheiro com isso, né? Dá para você unificar e falar, eu quero dinheiro para minha ONG fazer uma campanha de prevenção à AIDS entre lésbicas. Então existe a categoria lésbica e tal. Agora a gente tem que falar, não, assim, existe uma pessoa que ela não é hétero, mas ela não é lésbica, ela é qualquer coisa. Então, você né? sabe que assim, se Então, a gente pegar no âmbito da manifestação artística, eu acho que eu me autodefinir como um artista gay, na verdade, é diferente dentro dessa perspectiva que você falou. Mas você se dentro, define mas, como artista gay? Sim. mas dentro, se a gente for pensar em termos de teoria queer, né, isso é possível. Então, mas aí Porque existe uma identidade gay por eleição. Assim, eu escolhi que a identidade é essa. É assim que eu tenho prazer, é assim que eu dirijo meu afeto, é assim que eu me relaciono com o mundo, é assim que eu quero, né? Mas a cena reflete isso. Então você tem ainda um teatro gay, mas você tem esses outros teatros indo para qualquer outro lugar. É porque eu tenho muita... Isso é uma briga minha muito grande, porque eu não consigo aceitar isso que ele fala. Por exemplo, se você pega uma peça, né, vou puxar certinho, a minha peça, Bichaú, que é uma peça gay, ela não é uma peça queer. Ela é uma peça gay. Ponto. Sim. Então, né, Sim. por que eu não posso me Mas isso te autodefinir faz como um gay? artista. O assalto é uma gay, peça essa gay. Isso, Toda, não, só você olhar, tem isso. várias, assim. Isso tem a ver com o que o Fred falou lá na frente, lá atrás, da tal da experiência profissional. Não, e aí você pega assim, por exemplo, olha aqui, né, o Amor, Coragem e Compaixão é gay, né? O assalto é gay, o Agreste não sei, deixa eu ver de gay, mas... Eu chamaria de gay. Ponto. Né? Eu não entrei nesse tópico. Quando ele citou o Milton Moreira, eu não citei esse tópico, porque, enfim, né? É o tema do meu mestrado, mas enfim, vamos ver assim. né? Mas dentro, e a cicatriz e a Dentro. flor são gays. Eu como leiga, não imaginava que ele não se considerava, porque tipo, eu sou leiga, nunca li nada profunda, mas eu já vi vários espetáculos deles. E eu sempre saía convicta de que eu tinha ido e saído de um espetáculo gay, oficialmente. Eu nunca nem soube que ele não se posicionava nesse lugar. Por exemplo, a minha experiência de contato com ele é o seguinte, por exemplo, tem uma peça dele que chama The Célio Show, que ele nunca montou.
E aí ele fala que o grupo dele nunca voltou do Cérebro Show, porque eles nunca acharam uma forma de potencializar a crítica. Porque era uma coisa que caiu um pouco nesse besterol, programa de rádio, tipo Casos de Família, e que como o grupo nunca achou uma forma de tornar político esse discurso, eles não quiseram cair no erro de cair na caricatura banal. E ele fala, porque ele tem 7 peças, da qual eu tentei estudar no meu mestrado, a maioria, e ele, o que ele explicou para mim um dia é que ele começou com essas questões gays, porém com o passar do tempo, a relação dele foi com a memória. Então ele se afastou sem querer, querendo, das questões de gênero, e foi trabalhar com as questões da memória. Ele não dá, por exemplo, na entrevista que eu fiz lá atrás, algumas vezes que eu conversei com ele, ele não dá ele se furta um pouco. Mas sabe como a gente cobra isso também? Desses artistas que né, há uma cobrança também nossa. Super cobra. Por exemplo, se você é um dramaturgo gay, escreve sobre gays, praticamente você é taxado e rotulado para falar isso mas eu acho que sempre. A Vângela não se identificava, mas olha, o caso do Newton Moreno eu acho um caso bastante atípico, porque ele ficou conhecido com peças gay, ele ganhou prêmios com peças gay. Ele foi escrever para Marieta Severo, Lília Cabral, André Beltrão, depois que ele era um dramaturgo outsider. Sim. Então, na verdade, ele de todos esses que a gente tem aqui, ele é um cara diferente, né? Ele faz o mestrado dele sobre isso, né? E depois... Ele recua. No mestrado dele, que é bastante interessante, é isso. Que na verdade, assim, ele fala Máscara Alegre, né, as contribuições do teatro gay na cena paulistana, acho que é esse o nome todo. E aí, o que acontece? Ele começa a pesquisar as peças gays. Só que quando ele me deu até a dissertação dele de presente, ele falou assim, eu abri tanta janela, acho impossível fechar. Então assim, o que é interessante no trabalho dele, e que é uma bíblia para o meu trabalho de mestrado, deve ser uma bíblia para sempre comigo, é porque ele abre várias janelas, ele faz várias perguntas, e que parece que continuam sendo impossíveis de serem fechadas. Enfim, vamos fechar, porque... Eu precisava só chamar Claro, não, mas a gente pode fechar aqui? Podemos também. Quer fazer mais alguma pergunta? Afrescalhada. Você é que eu posso só ligar enquanto ele vem e continua aqui. Claro, não, é só pra gente desligar, eu pegar minha bolsa, essas coisas, tá bom? A gente ir no banheiro, apagar as luzes, essas coisas, sabe? Tá bom? Porque é 10 horas, gente. Obrigado pela presença, meu amigo. Vamos ver como que vai acontecer. O quê? O tanto, flores brancas, 2 papos. Vamos ver o Newton estar aqui. Vamos ver, você vai perguntar para ele, olha, o seu nome foi citado todos os dias. Por que você se afastou do universo gay? Ele veio em janeiro, uma segunda-feira, dia 19. Enfim, então vamos ver. De teórico veio o Ferti, e no último dia veio o Hilton Garcia, que é um outro professor que estuda a questão da homocultura. Nesse meio período, só profissionais, o Rodolfo dos Sátiros, Dagoberto do Folias, o Oswaldo Gabriel do XPTO. Então, se esses 3 vierem, vai dar bastante manga para... O Rodrigo Dourado teve. E o outro teórico é o Dourado, que vem também em janeiro. Chama, vamos... Muito obrigado pela presença. Esse material todo Como é que é o nome dessa rua aqui? Ele vai ficar em algum lugar? Como depois? Como é que é o nome da publicação? Da rua Capitão Macedo. Capitão Macedo. O número eu não sei. Tem lá 370. 370, no blog. Então, na verdade, esse texto que você leu, mesmo que está no artigo do livro, Não. ele mudou de coisas, tá? Gente, ele é branco, aqui é pra câmera. Não, porque é isso que o Pato está falando. Deu publicar. Não, a gente faz um para publicar. Faz um para publicar. Na verdade, assim, 370. essa triade que ele faz, esse avanço que ele faz do fresco, pro Josiade, pro
É quase na evolução. E eu acho que assim, a gente vê hoje um sumido, né? A gente vê O que eu pensei depois, agora, é que